a gente parou no Texas, né? Aí tem esse e esse. No dia 24 de agosto de 2023, a cúpula do BRICS optou pela adesão de 6 novos membros, sendo eles o Irã, a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e a Argentina, que é o segundo maior país da América Latina e o oitavo maior do planeta em área total, com uma população que ultrapassa os 47 milhões de habitantes. Nossa, e possuindo é o segundo maior PIB da América do Sul, estimado em mais de 600 bilhões de dólares. Nossa. Apesar disso, a nação enfrenta um longo declínio, uma vez que no início do século XX, o país era um dos mais ricos do mundo, e hoje amarga uma crescente decadência, encontrando-se sob péssimas condições econômicas e políticas. Desse modo, o ingresso da nação no BRICS parece interessante em um primeiro momento, dado que poderia favorecer a Argentina economicamente. Mas também chama a atenção o fato da Argentina estar buscando se posicionar cada vez mais internacionalmente, uma vez que fazer parte de um bloco com países importantes no cenário geopolítico global podem ter graves consequências para uma nação que sempre esteve próxima do Ocidente e se orgulha de suas raízes europeias. E nesse vídeo, vamos entender por que entrar no BRICS será a pior decisão da história da Argentina, especialmente diante do cenário político interno que a nação enfrenta, e também pela sua péssima relação com outros membros do BRICS. Primeiramente, para entender os problemas que podem surgir caso a decisão da Argentina em aderir ao BRICS se torne real a partir de 2024, é crucial compreender o motivo do país querer se tornar um membro do grupo. Para isso, é preciso analisarmos o contexto argentino, sendo necessário retornarmos para 2002, devido ao fato de que nessa época a Argentina enfrentava a pior crise financeira já registrada, com o PIB da nação enfrentando a pior queda em 100 anos, sendo reduzido em quase 11% em 2002. E com isso, os motivos que levaram a essa crise estão relacionados principalmente com a rigidez cambial, dentro de uma economia pouco competitiva no mercado global. Inicialmente, o sistema de Currency Board, que financiou o peso argentino ao dólar em uma paridade de 1 para 1, entre os anos de 1991 e 2001, foi o principal responsável por reduzir massivamente a inflação em um curto espaço de tempo, pois em 1989 a Argentina chegou a atingir 3.046% de inflação ao ano, e apenas 3 anos depois, conseguiu reduzi-la para 16% ao ano. E o gasto público só aumentando. A economia argentina era pouco produtiva em comparação com a de países desenvolvidos. E na década de 90, diversas crises econômicas em países em desenvolvimento, como no México em 1994, a crise asiática em 97 e a crise da Rússia em 98, foram responsáveis pela fuga massiva de capital estrangeiro desses países, especialmente pela falta de confiança, inclusive na Argentina. Além disso, o programa de conversibilidade da Argentina restringiu a capacidade do governo de administrar déficits fiscais e financiá-los, sendo obrigado a restringir o acesso a crédito e aumentar a taxa de juros, além de queimar suas reservas cambiais em dólares. Sendo assim, a dependência da economia argentina pelo dólar tornava o país economicamente vulnerável a crises internacionais, sem contar que ainda valorizava o peso argentino, dificultando a competitividade do país no mercado externo. E para piorar a situação do país, os seus déficits fiscais cada vez maiores, impulsionados por gastos públicos e a escassez de dólares na nação, acabaram derretendo o peso argentino, que da noite para o dia perdeu cerca de 2/3 do seu valor. Diante disso, para evitar a fuga de capitais e a piora da crise bancária, o governo argentino decretou o corralito, medida que limitava os saques bancários em até 250 pesos por semana. E aliada a essa medida, uma nova taxa de câmbio também havia sido colocada em prática, desvalorizando ainda mais o peso argentino. Logo, essas medidas atingiram as contas bancárias de aproximadamente 20 milhões de pessoas e credores, que mantinham seus depósitos fixos em dólar, algo que levou milhares de pessoas a correrem para os bancos a fim de evitar a perda de grande parte do seu dinheiro. E mesmo assim, qualquer tentativa dos argentinos em recuperar o seu dinheiro parecia completamente em vão, pois ao chegar nas agências tiveram seus saques em dólar congelados, e para retirar o dinheiro, o valor teria que ser convertido para o peso a uma taxa desproporcional, e como resultado, cerca de 7 milhões de pessoas perderam grande parte do seu patrimônio, tendo em vista que no lugar dos seus dólares, acabaram recebendo pesos argentinos extremamente desvalorizados. Diante desses fatos, a crise de 2002 na Argentina gerou perdas incalculáveis para toda a nação, socialista, né, velho? Impressionante, em dívidas que chegavam à casa dos 100 bilhões de dólares. Além do fato de que milhares de famílias que passaram grande parte de suas vidas acumulando patrimônio haviam perdido quase tudo da noite para o dia. Com isso, o povo argentino foi o que mais sofreu com toda essa situação. Tanto que no final de 2002, 1 a cada 4 argentinos estavam desempregados e mais da metade da população encontrava-se abaixo da linha da pobreza, enfrentando péssimas condições econômicas e sociais. Tanto que no final da crise, o cenário econômico na Argentina era tenebroso, pois a nação era na época um dos países mais endividados de toda a Terra, com sua dívida externa chegando a representar mais de 150% do seu PIB. E após o choque da crise de 2002, o futuro da Argentina era o menos próspero entre os países da América do Sul. Mas apesar disso, a partir de 2004 o governo buscou reverter a crise e estabilizar a economia, através da reestruturação da dívida externa. Em um primeiro momento, após a reestruturação da dívida, a Argentina conseguiu alcançar mais acesso aos mercados financeiros, além da dívida pública ter caído consideravelmente nos anos seguintes. Tanto que entre 2004 e 2005, a dívida do país em relação ao PIB se reduziu em cerca de 60%.
92%. Caramba. Além do mais, diversos fatores como a recuperação da indústria e o aumento mais elevado das exportações, principalmente de produtos agrícolas como a soja e a carne, foram muito importantes por sustentar a economia argentina entre 2005 e 2021, com a nação chegando a crescer até 9% em alguns anos. Porém, as principais marcas deixadas pela forte recessão em 2002 ainda são sentidas na economia argentina até os dias de hoje, dentre elas a fuga de capitais, a crise da dívida externa e a fortíssima inflação, que encerrou o ano de 2022 atingindo 94% ao ano. Nessa perspectiva, surge a pergunta de por que aderir a um bloco como o BRICS seria o maior erro da história da Argentina. Por quê? Ao longo dos últimos 15 anos, conforme a Argentina tentava desesperadamente recuperar a sua economia, tomando empréstimos e tentando reestruturar a sua dívida, é notório que as relações do país com o FMI acabaram se deteriorando após a crise de 2002, especialmente porque os argentinos não cumpriam devidamente as metas acordadas e estabelecidas mediante aos empréstimos que o país tomava. Né? E nos últimos anos, a relação entre o país e a organização financeira tem sido marcada por uma grande tensão e renegociação da dívida externa da Argentina. E diante dos grandes problemas nas relações com o FMI, os argentinos começaram a buscar novos parceiros comerciais e financeiros, dentre eles a China, que surgiu em 2009 como o segundo maior parceiro comercial da nação, atrás apenas do Brasil. E desde então, os dois países têm estreitado as relações, assinando um acordo de troca cambial, possibilitando assim que os argentinos aumentassem ainda mais as suas reservas internacionais e conseguissem pagar parte da sua dívida com o FMI na moeda chinesa. Com isso, para se ter noção da importância da China para o processo de recuperação econômica da Argentina, é importante destacar que desde 2001, o comércio entre os dois países chegou a crescer em mais de 11 vezes. Além de que recentemente a China declarou que irá assumir a dívida da Argentina com o FMI, caso o Fundo Monetário se recuse a fazer um novo acordo com os argentinos para a reestruturação do pagamento da dívida do país. Nessa perspectiva, nossa, aí os caras vão pagar em conforme as relações no âmbito comercial e financeiro entre o governo chinês e argentino se intensificaram ao longo do tempo, é válido mencionar que a proximidade entre os dois países acabou aproximando a Argentina do BRICS, e a China vai comprar a Argentina desempenha dentro da organização, colocando... Eu acho super válido a China comprar a Argentina. Vai ter menos Argentina no mundo. A China como um importante mediador nas relações com os países membros, além do fato do Brasil e da Argentina também serem bem próximos, com ambos estando à frente do Mercosul. Entretanto, a possível entrada do Irã a partir de 2024 junto com a Argentina pode se tornar um grande problema para os BRICS, já que os dois países amargam uma relação conflituosa há mais de 20 anos, que se originou após o atentado de 1994 em Buenos Aires, que matou mais de 80 pessoas na sede da Associação Mutual Israelita-Argentina, mais conhecida como AMIA. Desde então, a Argentina acusa o Hezbollah de ser o principal responsável pelo atentado, e ambos mantêm uma relação tensa e de pouca aproximação desde então. E a participação da Argentina no BRICS também tem sido um assunto frequente na política interna do país na véspera das eleições para presidente, posto que o atual presidente Alberto Fernandes é totalmente a favor da adesão da Argentina ao bloco, e o seu candidato e ministro da Economia, Sérgio Massa, também concorda com a entrada no BRICS. No entanto, candidatos de oposição como Patrícia Bullrich e o libertário Javier Milei podem ameaçar o futuro da Argentina no BRICS, já que ambos são contrários ao bloco, com Bullrich citando que acredita em uma ordem internacional baseada em regras para preservar a paz e o respeito pelo direito internacional, e sendo assim, não apoiará a entrada da Argentina em um bloco com países autoritários. Já Milei, que é o favorito na corrida presidencial e foi o vencedor nas eleições primárias, menciona que se for eleito, não irá se alinhar com comunistas, mantendo ainda uma visão mais ocidental pró-Estados Unidos e Israel. Em outra análise, é importante mencionar que embora o atual governo argentino tenha... Você vai ser manipulado por quem? Pelo BRICS? Pelo Oriente ou pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e Israel? Quem vai mandar em você, hein? O horizonte das relações Quem vai colocar a coleirinha em você, hein? Ao mesmo tempo, é notório que a situação se mostra extremamente conflituosa, pois ao sinalizar a vontade de entrar em um bloco que é claramente uma alternativa à hegemonia do Ocidente, o país naturalmente está se posicionando contra os Estados Unidos, que atualmente é o seu quarto maior parceiro comercial e que notoriamente possui péssimas relações com os líderes do bloco, especialmente a Rússia e a China, algo que no futuro próximo pode trazer inúmeras dificuldades para a Argentina com o distanciamento dos americanos, podendo prejudicar ainda mais a posição do país em organizações mundiais como o G20 e principalmente o FMI, uma vez que a Argentina é a segunda maior devedora do fundo. E essa questão ainda afasta a possibilidade de uma adesão ao CDE, algo que chegou a ser debatido durante o governo Macri e que poderia ser benéfico para um país como a Argentina, que tem sofrido muito com políticas contraditórias e pouco eficientes ao longo dos anos, além de aumentar a confiança de investidores e possibilitar o aumento de acordo com os países membros dessa organização. Outro ponto que é válido mencionar é que mesmo aderindo ao BRICS, poucas serão as mudanças diante do cenário caótico que vive a economia do país em um curto prazo, pois o BRICS não funciona como um bloco econômico e consolidado como a União Europeia. No contexto do BRICS, o grupo funciona apenas como uma aliança estratégica, muito distante ainda do modelo europeu, mediante as diferenças enfrentadas entre países membros do BRICS. Dessa forma, um dos principais argumentos para entrar no BRICS seria que a nação teria acesso ao novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, algo que parece pouco benéfico nesse momento, dada a baixa quantidade de membros e o capital limitado. Além de que nesse momento o banco funciona apenas para financiar projetos de infraestrutura e sustentabilidade, algo muito diferente da necessidade argentina, que seria de uma
uma ajuda financeira para pagar as suas enormes dívidas. E mesmo que a Argentina consiga maiores acordos comerciais e a integração econômica, é importante destacar que há uma disparidade econômica enorme entre os países membros. E antes mesmo de fazer parte do grupo, o país já vem desenvolvendo uma cooperação com a China, uma vez que os chineses já investem em inúmeros projetos de infraestrutura na Argentina, como a inclusão do país no projeto Belt and Road em fevereiro de 2022. E com isso, é esperado que a Argentina seja beneficiada com mais de 20 bilhões de dólares em acordos de investimentos e cooperação entre os dois países. Além de que atualmente o Brasil, a China e a Índia já são os 3 maiores parceiros comerciais dos argentinos. Portanto, a Argentina experimentou um passado muito turbulento, que interfere até mesmo nos dias atuais, refletindo ainda no crítico cenário da política interna do país. E assim, a nação tenta buscar uma alternativa através dos BRICS, algo que pode dificultar a péssima situação da Argentina com instituições como o FMI e minar as suas relações com parceiros estratégicos como os Estados Unidos. Logo, é necessário que o governo argentino busque primeiro revitalizar a sua economia e amenizar os problemas estruturais da nação, para que no futuro o país não enfrente problemas ainda maiores. Muito obrigado a você que chegou. Pô, aí você para e pensa. Aí o Argentina entra pro BRICS, tal, vai consolidar ano que vem, né? Daqui a 2 meses, né? Daqui a 3 meses. E fala assim, eu não vou pagar a dívida do FMI. Aí fala, e aí Argentina? Aí chega a China, eu pago, eu assumo. CIEM, tá? Não, mas a dívida foi feita em dólar, foda-se. É foda, velho. A Argentina, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, velho. Caraca, mano. O socialismo, o comunismo é uma desgraça, velho. Vamos pro próximo. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!